Galera, então no vídeo de hoje a gente vai matar a nossa EasyThread X4 aí de todos os vídeos que a gente fez até agora e vai usar uns perfis de alumínio e tal para tentar fazer uma impressorinha caseira. Vamos ver se vai dar certo aí essa nova impressora. Então galera, já estamos aqui com o nosso perfil de alumínio, eu já tenho todas as peças aqui impressas, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo para chegar nesse estágio aqui, então, é ter realmente o projeto da impressora. Então eu usei aqui da EasyThread original, né, a mesa, então a cama aquecida aqui no caso, né? Eu acho que é a única coisa que sobrou aqui da impressora mesmo. Então ela vai ter essa cara aqui no final, né? Então todo o perfil aqui tá modelado, aqui tá a fonte, né? Eu vou tentar prender ela aqui no frame mesmo da impressora, né? Esse tipo de design aqui, então eu peguei umas inspirações aí da internet, mas eu acabei projetando ele eu mesmo, né? Então a gente vai mudar um pouco o sistema aqui, vocês estão vendo aqui do lado a gente tem dois motores, né? Um na esquerda aqui e outro na direita, né? Com fusos. A gente vai usar esses fusos aqui, trapezoidais, né? De 250 milímetros de comprimento. Dá para fazer, tem diversas formas aqui de a gente fazer uma impressora. Podia ter usado correia, mas eu vou usar mesmo os fusos. Então a primeira coisa que você vai precisar para fazer uma impressora 3D caseira é uma impressora 3D, para você conseguir imprimir todas as peças aqui, né? Mas enfim, eu tô brincando aqui, mas pro meu projeto, né, como eu já tenho a impressora, né, eu usei ela para imprimir todas as outras peças, né? Tem algumas outras opções na internet, enfim, inspirações, né, onde o pessoal faz com peças realmente bem caseiras, né? Eu vou falar assim, então, chapa de MDF cortada na mão, chapa de acrílico, só usando o zip tie, né, aquele enforca-gato, enfim, tem diversas formas de fazer, mas como eu já tenho a impressora, eu já deixei todas as peças aqui impressas, né, e agora basicamente o que a gente vai fazer é canibalizar aqui a nossa EasyThread, né, que tem me servido muito bem até agora, e eu vou usar todas as peças dela na nova impressora. Eu também não vou falar aqui de todas as peças que a gente vai usar no começo, que eu não vou fazer lista de peças, mas eu vou falando sobre elas durante o vídeo para vocês irem vendo mais ou menos o que precisa, né, para a gente montar a impressora. Então pessoal, como eu comentei ali, a gente vai usar os fusos trapezoidais, né? Então são esses fusos aqui com a porca, né, de latão, mas nada impede de usar aqui uma barra roscada com uma porca simples também. É muito semelhante, tá, as funções de cada um aqui, inclusive as prusas no início, né, usavam esse método aqui de barra roscada com porca, né? As impressoras vão se comportar de uma forma muito semelhante, a diferença é que esse caso aqui, o parafuso ele não foi feito, né, para mover as coisas aqui linearmente, né, com porca. Mas digamos assim, os teus motores de passo vão fazer menos força, né, com o fuso trapezoidal do que com o parafuso e porca. Mas é possível aqui usar as duas opções. Então, para ter uma ideia de custo, um fuso trapezoidal desse com a porca custa em torno de R$40, enquanto uma barra roscada aqui, uma porca, você vai pagar uns R$10, alguma coisa assim. Então, no meu caso, eu vou usar aqui, né, dois fusos. Então só aqui a gente tem uns R$80 aí de custo, né, com os fusos trapezoidais, enquanto uma barra roscada aí você vai conseguir fazer quase a mesma coisa aí com os R$10. Mas como a minha ideia aqui é fazer já uma impressora mais top, vamos dizer assim, eu já vou usar aqui os fusos ao invés de usar a barra roscada. E para fazer a estrutura aqui, então, galera, eu estou usando esses perfis de alumínio. No meio aí da impressão 3D, né, enfim, guias de CNC e tal, esse perfil aqui ele é chamado de V-slot, então por causa desse perfil em V que ele tem aqui, né, é um perfil 20 por 20, então 20 milímetros por 20 milímetros, é bem pequeno aqui, mas vai servir perfeitamente para minha utilização, e eu vou mostrar aqui mais ou menos como conectar aqui uma coisa com a outra, né, para que eles fiquem perfeitamente aqui em 90 graus. Então, existem algumas formas aqui de conectar os perfis V-slot. Então, a primeira delas, né, a mais simples, é aqui fazer uma rosca num dos lados do perfil, que ele já tem um furo, né? Então, você só precisa fazer uma rosca. E você vai usar um parafuso aqui M6 com a cabeça panela, né, que é essa cabeça arredondada. Vai rosquear ele aqui até quase o fundo.
e ele vai ficar aqui um pouquinho para fora. Aí você vai pegar a barra, né, que vai fazer aqui o 90 graus com ele e vai fazer aqui um furo passante, que é por onde você vai colocar a tua chave. Então a chave ela vai passar aqui por dentro do furo. E o que você vai fazer agora é conectar, então aqui dessa forma, né, uma barra com a outra. Então o parafuso ele entra certinho aqui, né? Só falta aqui realmente daí parafusar então uma na outra. Bom, pessoal, aí depois de apertar aqui o parafuso, né, ele fica desse jeito. E a barra aqui, ela fica com 90 graus. Se olhar daqui dá pra ver, né, a cabeça do parafuso lá para onde a gente apertou. E vai ficar dessa forma aqui. E um outro método que eu vou usar para fazer essas conexões de 90 graus vai ser com essas cantoneiras aqui de alumínio. E para fazer a fixação aqui da cantoneira, né, você vai precisar desses dois componentes aqui. Então vai ser um parafuso M5 e uma porca martelo aqui, que tem esse formato de martelo, porque ela basicamente conecta dentro do perfil de alumínio. Então se eu colocar aqui de lado, ó, a porca aqui ela entra certinho, né, no perfil de alumínio. Depois que você rosqueia ela agarra aqui dentro do perfil, né? Bom, e aí depois que você parafusar tudo no lugar, ele vai ficar com a conexão de 90 graus desse jeito aqui. Então com os dois parafusos ali dentro e a cantoneira. Montado aqui o nosso eixo vertical, né? Não vou mostrar aqui como eu fiz a base aqui, mas é o mesmo processo, né? Então aqui desses dois lados eu prendi com o parafuso, né? E na outra diagonal aqui eu usei as cantoneiras. Mas agora a ideia é prender o eixo Z aqui da forma vertical, usando também aqui as cantoneiras, né? Para deixar ele 90 graus aqui da base. Bom, tá montado aqui então o frame com as cantoneiras aqui no lugar, né, para sustentar o eixo Z. Ficou tudo aqui bem rígido, né, então bem mais rígido que a EasyTread, né. Coisas que são importantes aqui, então todos os cortes aqui do perfil, né, independente do material aí que você vai usar, pode ser madeira, pode ser cantoneira de alumínio, enfim, mas garantir aqui que os cortes estão bem retos, né, porque quando você vai fazer aqui a suportação do eixo Z, aqui é importante que ele esteja sempre 90 graus, né, tanto essa parte da impressora, né, quanto a parte de baixo aqui, quanto a parte de cima, né, é importante garantir que tudo está no esquadro. Bom, outra coisa aqui que eu vou usar para prender aqui as peças, né, no frame aqui de alumínio também. Então, aqui nas cantoneiras a gente usou esse tipo de porca, né, só que isso aqui é bem caro, eu diria assim. E uma outra solução que eu achei que é bem interessante são essas porcas aqui. O pessoal chama aí de porca econômica, né. Enfim, é só uma chapinha aqui com uma rosca aqui no meio. A ideia é só então colocar o parafuso aqui nas porcas, né? E deslizar ele aqui dentro do perfil, né? Então ele vai ficar mais ou menos desse jeito. Bom, mas eu queria mencionar aqui mais uma vez que eu tô fazendo aqui a impressora nova, né, com a estrutura nova e tal, porque eu sou teimoso mesmo, porque essas peças aqui que eu imprimi com a EasyTread mesmo, né, com os upgrades que a gente fez, só dando alguns exemplos aqui, né, das peças que eu imprimi, mas elas ficaram assim muito boas, sabe? Não tem, nossa, nada a reclamar da impressora depois que a gente fez todos os upgrades. Então ficou tudo realmente muito bom, assim. Eu só tô fazendo aqui outro frame mesmo, eu acho que não é necessário, né? Se você tem uma EasyTread já fez os upgrades ali que eu mostrei nos vídeos passados, isso já é totalmente suficiente para você ter uma impressora excelente, né? Eu só tô fazendo isso mesmo por teimosia. A primeira coisa que eu prendi aqui foi o motor de passo aqui do eixo Z, né? Então aqui a gente vai ter esse acoplamento flexível. Aqui a gente vai ter então fuso de um lado e do outro lado a gente vai ter aqui o acoplamento mesmo no motor de passo, né? Então fica mais ou menos desse jeito aqui no final. Aqui só dando mais alguns detalhes, então esses aqui vão ser os suportes, né, daquele eixo liso, né, da guia linear da impressora. Então eu fiz ele mais ou menos desse jeito aqui. Eu vou passar aqui uma fita enforca-gato para segurar o eixo no lugar, então vamos colocar ele aqui. Aqui na frente também vai o suporte, então do motor do eixo Y, né? Na verdade a ideia vai ficar bem parecida aqui com a EasyTread, onde tinha aqui o motor também na parte da frente, né? Então no nosso caso aqui da impressora nova vai ficar desse jeito também. Então o motor aqui ele vai ficar preso na parte de fora também da impressora, mais ou menos desse jeito aqui. E daí para fechar a gente tem mais então suporte da guia linear aqui do lado esquerdo, então dois suportes para as guias e suporte do motor. Aí aqui na parte de trás então da impressora, né, no lado oposto, então a gente vai ter também, né,
os suportes para as guias lineares, né? O que a gente vai ter no meio do frame, né, da impressora vai ser essa peça aqui. Então eu já tinha mostrado para vocês nos vídeos passados, né, desse rolamentinho aqui para polia, né? E a ideia então é usar aqui também um rolamento aqui dentro dessa peça. E é ele que vai carregar então a correia, né, do motor até o lado de trás aqui da impressora no eixo Y. E daí, como eu comentei aqui, tem mais um suporte da guia linear do lado direito. E fechou desse lado aqui. Para a parte de baixo da impressora aqui eu projetei os pezinhos, então com uma porca dentro, né? A ideia é colocar com essas borrachinhas aqui, né? Que geralmente o pessoal coloca embaixo de cadeira, enfim, mas para evitar a vibração, né, da impressora que seja transmitida aí para tua mesa, enfim. No final vai ficar desse jeito, que então a peça impressa está aqui, né, com o pezinho colado. Bom, agora aqui na parte superior da impressora a gente vai pôr então os dois suportes aqui também, né, das guias lineares que vão ficar verticais aqui na impressora, né, então uma esquerda aqui, o outro na direita, ok. Uma das últimas coisas aqui que a gente vai precisar então antes, né, de desmontar a impressora é fazer aqui as carruagens aqui laterais, né, então aqui que vão subir e descer o eixo Z. Na verdade vai desse lado aqui, né, mas o que a gente precisa então é a porca aqui, né, de latão, ou a porca, enfim, se você for usar mesmo para uma barra roscada, né, mas seria essa porca aqui, então é só prender ela aqui mesmo na carruagem. Aqui a gente tem uma polia, então que eu já mostrei para vocês, e aqui dois rolamentos lineares, né, que são esses aqui. A referência deles é o LM6UU, e são eles que a gente vai usar então para correr aqui no eixo vertical, né, na guia linear. Agora eu vou montar aqui então essas mesmas peças aqui, né, nesse outro lado, que vai aqui no lado esquerdo, né, para deixar pronto já para a gente montar a impressora. Montados aqui então os dois lados, né, que vão ficar aqui então verticais, né, com os dois fusos então aqui dentro. E agora a gente vai fazer então a mesma coisa aqui, colocar os rolamentos na carruagem aqui do hot end. Então os rolamentos lineares vão aqui dentro, né, e aqui vai o hot end daí para ele ficar aqui indo de um lado para o outro. Montados então aqui dentro os rolamentos lineares, né? Agora o que eu preciso fazer então, fiz aqui já um suporte, mas é colocar aqui o part fan. Vou colocar ele aqui agora com o suportinho, né? Mas aqui vão aqueles dois ventiladorzinhos então, para a gente já ter aqui o part fan, né? Para as peças. E agora então vem a parte triste, que é nós desmontarmos então a nossa Easy Fit e retirar as peças dela para colocar na impressora nova.